Olá, graça e paz, amados. O Senhor nos orientou para estarmos aqui no discipulado hoje. Jesus está preparando instrumentos, vasos. Ele está instruindo pessoas que... E essas instruções não está acontecendo dentro dos ajuntamentos religiosos. Jesus está instruindo pessoas de forma pessoal, mano a mano, tete a tete. Ele está observando as pessoas que estão orando com toda sinceridade, com todo amor, com toda coragem. E isso não está acontecendo nos grandes congressos da vida, nos grandes ajuntamentos, não. É pessoal, 2, 3 discípulos. Ele está colocando colunas. Você pode ver que em uma casa tem muitos blocos, né? Mas as colunas são poucas. Geralmente as colunas ficam no canto e no meio. Observe uma construção de um apartamento imenso. Tem 100 milhões de blocos e 1000 colunas. Então Deus está preparando discípulos. Discípulo é aquele que vai fazer codiscípulo, vai discipular para Cristo. O discipulado é tete a tete, é mano a mano, é pessoalmente, onde você coloca as escrituras, 2, 3, 4, 5 irmãos. Nunca um ajuntamento de multidões. Então hoje nós estamos nessa oportunidade. Eu quero deixar aqui no canal Edificando a Igreja esse pequeno vídeo de uma, não digo uma aula, de um aprendizado, onde o Espírito de Deus pôde falar aos nossos corações, né? E nós tivemos essa aula de 40, 50 minutos, esse aprendizado, essa coinonia, esse comungar foi muito maravilhoso. Aqui hoje na fazenda Monte das Oliveiras, né? Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui com o irmão, que de forma muito humilde. Deus ele tem, né, seus momentos, e nós tivemos uma comunhão muito maravilhosa. Ontem ficamos até tarde da noite dialogando sobre o Evangelho do Reino, de forma minuciosa, né, de uma alta profusão espiritual. Isso sem nenhuma vanglória, sem nenhuma... Só no sentido edificativo. Nada financeiro, nada... Nós renunciamos toda essa visão capitalista. Não. Nós trabalhamos, nós temos a nossa vida. O reino de Deus não entra nisso, né? E então nós estamos alegres. Essa filmagem que você vai assistir agora é algo informal, não é algo de estúdio, não é algo de montagem, não. É algo muito simples, tá bom? Que nós fizemos, foi na hora do diálogo, e eu gostaria que você assistisse e que você compartilhasse. Se você não for inscrito nesse canal, nesse meio de comunicação, se inscreva para que os códigos binários da leitura dessa plataforma possam entender que está tendo visibilidade e ela possa, né, apresentar esses vídeos para outras pessoas quando entrarem na plataforma. Nada por vaidade, só por questão de que a palavra avance. Que essa mensagem possa atingir o coração de pessoas que foram intoxicadas pela religião, que estão decepcionadas com o Evangelho por causa dos homens. O Evangelho é puro, santo. Amém? E desculpa qualquer erro, qualquer falha, uma tosse, uma parada, alguma coisa, né? Teve um momento que os cachorros latiram aqui por causa de um pássaro que entrou e tal. Então, observa a palavra, tá bom? Um grande abraço e que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje aqui para mais uma conferência de vida profunda com Deus, né? Estou aqui com meu irmão Ivan, servo do Senhor, servo do Deus Altíssimo também. Pai do Senhor a todos, meus irmãos. Nosso irmão em Cristo Jesus. E nós estamos aqui nesse trabalho de discipulado, né? Estamos aqui na propriedade, aprendendo um pouco, né, da palavra, das escrituras, né? Deus tem nos permitido, né? E de forma um pouco rudimentar, nós vamos estar aqui, diferente do estúdio, né, aprendendo um pouco a palavra. O que é que nós aprendemos hoje? Temos
falado sobre o Evangelho, sobre uma vida em Cristo Jesus. A maioria das pessoas, um profissional, um mecânico, e aí você está lá, você é um ajudante de mecânico, você vai trabalhar na empresa, e lá ele fica escondendo o jogo. Como é que ele fica escondendo o jogo? Ele tem medo de você aprender o que ele aprendeu. E você até superar ele. Ele é o mestre mecânico. Então ele diz assim, pega uma chave de fenda ali. Aí você pergunta, como é que tira o carburador? Não, depois eu te ensino. Ele aí, na sua frente, ele tira o carburador de um jeito. Mas tem um jeito mais fácil de tirar o carburador, mas ele não quer passar o macete. Tem um ditado que diz assim, olha, eu ensinei tudo para você, menos, né, diz que a onça pintada ensinou tudo ao gato, menos o pulo do gato, né, que o gato estava com a onça e o gato ensinou tudo à onça. E aí um dia a onça tentou comer o gato e o gato aí deu o pulo do gato, que a gente sabe que tem na capoeira tem esse golpe, pulo do gato, é tipo um salto mortal. E o gato não ensinou isso à onça. Nós vivemos hoje com pessoas que retêm o conhecimento. Ela não quer transmitir para você a experiência, aquilo que ela aprendeu por anos, porque ela não quer alguém igual a ela, ou não quer alguém que supere ela, ou que aprenda o que ela aprendeu através do sofrimento. Um homem que aprendeu 50 anos sofrendo, aí chega aqui e entrega tudo mastigadinho para você. A maioria deles quer que, você tem que se arrebentar. Eu não vou lhe ensinar nada, quem vai lhe ensinar é a vida. Quando eu posso chegar e instruir. O apóstolo Paulo, em um determinado momento da sua vida, na terceira epístola aos Coríntios, que nós não temos a primeira carta aos Coríntios, nós temos só a primeira carta, que seria a segunda, e a segunda, que seria a terceira. Então nós chamamos a segunda carta aos Coríntios, que seria a terceira, mas nós perdemos a primeira. Então nessa segunda carta, que assim nós chamamos, o apóstolo Paulo ele diz assim ao irmão de Coríntios, olha, eu tenho consolado você com as mesmas consolações que eu tenho recebido pelos momentos de dificuldade que eu tenho passado. Ele chegou a dizer que teve momentos na vida dele que o desespero foi tão grande que até de continuar vivo ele perdeu a esperança. E ali naquele momento, o Espírito de Deus consolou ele ficou consolado, ele teve uma experiência real. E quando ele encontrava outros irmãos passando por esses mesmos processos, de que forma que ele consolava os irmãos? Com aquelas mesmas palavras que o Espírito Santo consolou ele naquele momento idêntico. É como eu passar fome e encontrar alguém que está passando fome. Eu tenho experiência do que é passar fome. Eu não vou dar palavras vazias, sem nexos, como pessoas que nunca passou por aquele processo. Eu vou dar para ele a mesma consolação que eu tive. Está entendendo, irmãos? Então eu vou falar para ele com conhecimento de causa. Né? Vai deitar, rapaz, passa. Eu vou falar para ele, o totozinho ali. Eu vou falar para ele com conhecimento de causa. Eu tenho um conhecimento da causa e eu vou falar para ele com conhecimento de causa. Então, na vida, amados irmãos, o que é que nós aprendemos com essas pequenas ilustrações que eu trouxe? Existem pessoas assim, por exemplo, no ministério. Existe o reino de Deus, existe a edificação da igreja do Senhor Jesus, e esses dons espirituais, eles foram dados para edificar. A um foi dado ser pastor, o outro ser diácono,
A função de tudo isso é o servir. A palavra diáconos, que vem do grego diáconos, que significa servir. Jesus disse: eu estou lavando os pés de vocês, vocês devem também fazer o mesmo, mas no sentido de servir ao irmão, né? Essa é a função. Quando o apóstolo Pedro ele diz que o pastor ele deve ser servo de todos, servir, ter esse ministério de servir, de ser útil. Então, se eu estou aqui no viver da igreja, e aqui o Senhor Deus coloca alguém que tem um conhecimento dentro das Escrituras, ou uma experiência maior do que a minha, eu não tenho que ter o ego e o orgulho de tentar deixar aquela pessoa inferiorizada, deixar aquela pessoa de canto, deixar aquela pessoa que não possa crescer, porque eu tenho um título maior do que ela. Se aquela pessoa, ela tem maior conhecimento do que eu, tem maior capacidade do que a minha vida, quem é que vai ganhar? Não é o reino de Deus? Por que é que eu tenho que tolir aquela pessoa? Por que é que eu tenho que tolir aquela pessoa? Eu não posso tolir ela, eu tenho que dar liberdade a ela, porque eu dando liberdade a ela, o que vem acontecer? Eu dando liberdade a ela, quem vai crescer é o reino de Deus. É o reino de Deus que vai crescer. Então, o que é que a gente aprende com tudo isso? Não é? A gente passa a entender o que? Com toda essa questão. A gente passa a entender, amados irmãos, que o reino de Deus, né, é um servir ao próximo. Não é? O reino de Deus, o que é que a gente aprende com isso? Que o reino de Deus não é um ambiente de competitividade, não é um ambiente de ódio, certo? Não é um ambiente de pirâmide social, né, de uma hierarquia que eu tenho que começar como um soldado raso e que aquela patente lá do pastor, do presidente, né, como se fosse o dono da instituição, não é sobre isso que eu estou falando, né? O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, os discípulos iam discutindo no meio do caminho e quem vai ser o maior? Lá no reino dos céus, eu vou estar à direita de Deus. Chegaram a ter essa... Eu creio que o Senhor Jesus, naquele momento, talvez ele sorriu por dentro da ingenuidade dos discípulos. Imagine a ousadia, a ambição, talvez, e a ousadia deles. Eles vieram no caminho todo discutindo, né? Querendo até sair a mão, eu vou lhe dar uma pedrada, eu vou pegar meu badog. Lá eu vou sentar do lado do mestre, eu vou comandar, eu vou estar à mão direita dele, né, lá no reino, e discutindo, e chegaram, tiveram a ousadia, a coragem, né, de chegar perto do Senhor Jesus e dizer assim: o mestre, permita lá no teu reino, no reino de Deus, eu sentar à tua mão direita. E aí Jesus talvez parou, deu um sorriso assim, da ignorância, da falta de conhecimento, né? Tipo uma criança que chega para o pai e diz assim: papai, as nuvens são feitas de algodão doce. Um dia, se eu for lá, eu vou comer a nuvem todinha, né? E a gente já foi infantil, criança. Na vida espiritual também, amados irmãos, é assim também na vida espiritual, né? Na vida espiritual também assim, a gente passa momentos de nossa vida, né, achando muitas coisas, né? A gente passa momentos da nossa vida achando isso também. Então a gente passa muita parte da nossa vida achando isso também, que as nuvens são feitas de algodão, né? Que tudo é feito de algodão, algodão doce, né? Não é uma ignorância, a ignorância não é falta de conhecimento. Quantas coisas, né? Chegaram ao Senhor Jesus e perguntaram: lá nos céus, há divórcio? Lá, quando eu chegar lá no céu, como é que vai ser? Quem que vai ser minha esposa lá? Porque tinha aquela lei lá de Levítico que ele era casado, o irmão morria e a lei dizia que ele tinha que ficar, aquela viúva ficava com o irmão dele mais velho.
E aí o irmão morreu, aquela mulher foi e ficou com outro irmão. E aí foi morrendo, né? E aí aquele marido primeiro tinha 7 ou 6 irmãos. E lá no reino de Deus, quando chegasse, todos ressuscitassem, aquela mulher ia ser marido de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro, sendo que aquele irmão tinha 7. E aí Jesus disse, ó, você erra, porque você não conhece, você tem uma ignorância. Lá nos céus, não se casam e não se dão em casamento. Serão como os anjos, certo? Nós não sabemos se nós vamos para os céus. Nós sabemos que será um novo céus e uma nova terra aqui. Que Jerusalém, a nova Jerusalém descerá, uma cidade que virá, que é como uma noiva ataviada ao seu noivo, né? São tantos mistérios, um mar de cristal, são tantas coisas que nós não temos conhecimento. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né? Existem tantas coisas, povos antediluvianos, né? Aí já se fala dos nefilins, a ascensão da comunicação, cruzamento de informação. A gente tem visto tantas cidades submersas, cidades que estão lá debaixo da selva amazônica, né? Vimos aí as pirâmides de Yunaguna, né? Continentes como as Lemúrias, como tantos outros continentes que foram tiveram hecatombes, até mesmo estão submersos pela quantidade de águas, tanto da camada de água que cobria a terra, como das fontes interiores da terra. Então a gente muitas vezes estamos na ignorância da palavra, né? Nós não temos esse conhecimento. E nós não temos esse entendimento, porque às vezes também não pesquisamos tantas religiões que existem. Como é que tudo isso começou? Isso nunca foi um propósito de Deus, né? Mas há uma permissão de Deus, algo vai se cumprir através disso, né? Por exemplo, a reforma protestante. A reforma de quê? Da instituição católica, porque o evangelho ele é puro. A igreja somos nós. A igreja que o Senhor Jesus vem buscar é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem rugas, né? É um povo todo seu, zeloso de boas obras. A igreja, a noiva, ela não se contamina, ela é alva, suas vestes são brancas, ela anda em santidade, ela anda em amor, ela anda em perdão, ela ama o inimigo. A maior revelação do evangelho. Ninguém nunca falou isso. Nenhum homem nunca falou uma palavra dessa. Você não vai encontrar nos anais das histórias. Você não vai encontrar algum filósofo dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo. Um general, Aníbal, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Idi Amin, nenhum grande ditador, Hitler, Joseph Stalin, um cientista Mengele, dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo. Não. Nikita Khrushchev, na Segunda Guerra Mundial, ou Richard Nixon, contra a Guerra do Vietnã, né? Você encontrar uma guerra, alguém dizer que eu tenho que amar o inimigo. Só Jesus Cristo trouxe essa revelação. Amai os vossos inimigos, para que você possa se tornar filho de Deus. Aí Jesus ele olha para Nicodemos e disse assim: ó Nicodemos, nada disso é possível. Você com esse nascimento do espermatozoide aí, genético, de ter um pai, de ter uma mãe, nada disso aí é possível. Nada disso é possível. Você não vai conseguir. O curso de teologia, os diplomas, a universidade, o crescimento em MBA, marketing, terapias cognitivas, psicologias, psicanálise, o aprofundamento de terapias, o passar meses e anos na yoga, ser um yogi, ser um sadhu, atingir o nirvana, o sansei, ir para uma religião chinesa, praticar o confucionismo, o taoísmo, o budismo,
ser um seguidor de Siddhartha Gautama, ir para o Monte Himalaia e ficar lá naquela montanha, no Negueb, no Monte Hermon, nada. Usar aquela manta, como é o nome? Talit. Usar um talit, usar uma roupa sacerdotal, tomar um banho nas águas do rio Ganges, nenhuma cerimônia, matar ovelhas e bodes e sacrificar para Deus, sacrificar um bode para Deus, voltar a fazer um sacrifício expiatório. Nada disso vai tirar a mancha do pecado e vai fazer eu ser uma nova criatura. Só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos nossos pecados, é que nos dá essa oportunidade do que ele disse para Nicodemos: arrependei-vos, passar pelaquilo que os gregos chamam de metanoia, uma mudança de caminhar, uma mudança de atitude, e de forma introspectiva, como disse o psicólogo Carl Jung, que difícil não é eu sair do ponto zero para ir até a Lua, anos-luz. Isso não é difícil. Difícil é eu sair do ponto zero para dentro de mim. Fazer uma viagem. O Dog Ramaskovsky foi secretário-geral das Nações Unidas na década de 70. Ele disse assim: os homens, eles inventaram máquinas, naves espaciais para sondar o infinito do espaço sideral, visitar a Lua, ou talvez até outros planetas, se possível fosse, passar pelo cinturão de Van Allen e romper a abóbada celeste, se fosse possível. Ele não falou essas palavras, mas eu acrescento. Ele disse: o homem criou submarinos subatômicos para precrustar as plagas oceânicas, as forças marianas, os lugares mais longínquos e profundos das plagas oceânicas. Ele criou tudo isso. Porém, eu vos digo que a viagem mais longa é a viagem para dentro de si mesmo. O outro não é o problema para a minha ascensão. O outro não é um inimigo a ser destruído. Nesse mundo de competitividades, essa competitividade dentro da religião, até evangélica, no meio político, onde eu tenho que entrar no campo de futebol e o outro time tem que ser derrotado para que eu receba o troféu e seja campeão, alguém tem que cair em desgraça. A minha ascensão, a minha vitória, a minha alegria, muitas vezes é a destruição do outro. O pão que sobeja em minha mesa é o pão que falta na mesa do meu irmão semelhante. Quem come seu próprio pão, dizia a teledramaturgia, quem come seu próprio pão não rouba o pão de ninguém. Mas quem come e tem mais do que precisa sempre rouba o pão de alguém. Nessa sociedade de desigualdades sociais, o que sobeja lá nas mesas dos grandes latifundiários, dos grandes suceranos, é o que falta na mesa dos compônios, daqueles que seguram o sistema, daqueles que sustentam o sistema. Essa vida de injustiça, e é justamente isso que Jesus está dizendo para Nicodemos: é preciso nascer de novo, é preciso passar por essa metanoia, essa transformação, esse novo nascimento. Para entrar no reino de Deus, necessário é nascer de novo. E onde está o reino de Deus? Lá nas terras de Shangri-La? Onde está o reino de Deus? Lá na cidade de Oz? Lá no mundo de fantasias? O reino de Deus, Jesus disse, não está ali. O reino de Deus não está lá. O reino de Deus não está nas aparências externas. Não está em um ambiente. Não está em um harém, não está em um oásis, em algum local da terra.
O reino de Deus está dentro de nós. Eu preciso descobrir ele, fazendo esta viagem para dentro de mim. Jesus, ele disse, limpa o interior do copo. E aquilo que eu sou dentro vai externar na minha forma de vestir, na minha forma de agir, na minha forma de sorrir, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de amar as pessoas, na minha forma de se relacionar, na minha forma de ver, não nenhuma crítica destrutiva, nenhum julgamento. Por que Jesus não julgou ninguém? Vê que essa mulher é uma prostituta, ela faz todo tipo de relacionamento sexual, ela deita em uma cama e ela se sujeita a todos os homens, 10, 30 homens no dia, que derrama seu sêmen sobre ela e que faz todo tipo de baixezas sexuais. E com esta mesma boca que essa mulher talvez coloca em lugares indevidos, essa mulher agora, sob a sua meiga e santa face, repousa os seus lábios e beija-o. Se ele fosse um profeta, saberia que esta mulher era uma prostituta. Será que Jesus não sabia? Eles não sabiam o que estava dentro da alma daquela mulher. Eles não sabiam o que aquela mulher trazia dentro do seu âmago. Aquela mulher foi prostituta talvez há 10 dias, 5 dias ou até 1 minuto atrás. Mas o que aqueles religiosos evangélicos daquela época não sabia é que aquela mulher em algum momento da sua vida parou e disse: quem pode me livrar desta vontade de ser prostituta? Quem pode tirar de dentro de mim essa vontade? Eu não quero isso para a minha vida, mas quem pode sanar isso? Não tem SUS, eu não tenho como me aposentar. E aquela mulher guardava o seu dinheiro para poder sair daquela vida, daquela situação, comprar uma casa para ela morar, sair de dentro do bordel. E aquela mulher foi juntando toda a sua vida, o dinheiro, desde quando começou aquela vida. Ninguém sabe o que levou aquela vida, aquela mulher a uma vida de prostituição. Ela não conseguia emprego. E ela foi juntando todo o seu dinheiro. E foi juntando dinheiro. E quando ela tinha um montante de dinheiro muito alto, diante de comprar um Corolla, um Honda Civic, dar entrada no melhor condomínio, aquele condomínio lá, Bangalai, um condomínio de 2, 3 milhões de reais uma casa. E quando ela ia comprar lá no Bangalai um apartamento, uma casa, ela descobriu que havia um homem que poderia fazer algo que o dinheiro não podia fazer. Lá no livro de Salmos diz que o que um homem poderia pagar para redimir a sua alma, fazendas, dinheiro, meu Deus, Jesus não tinha precisado morrer na cruz. É a fé. E aquela mulher obteve a fé e pegou toda aquela fortuna da Mega Sena e ela foi e comprou um vaso precioso, tudo de mais caro que tinha. Ela já tinha sido perdoada, meus queridos. Ela já estava em paz, ela já estava livre. E ela queria, em um ato de gratidão, mostrar isso. E ela foi escondida por trás, entrou naquele lugar. Beijou a face do mestre. E quebrou aquele vaso. Você pode contemplar, irmãos, essa cena dos religiosos evangélicos apontando o dedo, dizendo: puta, vagabunda, com as palavras de mais baixo calão para aquela mulher, prostituta. Eu já tive até um caso com ela. Muitos daqueles homens ali já tinham relacionamentos com aquela mulher. Muitos empresários já tinham tido um relacionamento. A história diz que aquela mulher era uma mulher muito linda. Era uma mulher muito
usada e requisitada na sociedade, segundo alguns historiadores. E aquela mulher, meus amados irmãos, quebra aquele vaso de alabastro, aquele unguento precioso. E Jesus disse, olha, em todo lugar que o evangelho for pregado, na face da terra, em todos os tempos, tem que falar o que essa mulher fez. Tem que contar a história dessa mulher. Mas não é a história da mulher em si, Maria Madalena, não. O que significa isso que ela fez? Ela largou tudo. Ela encontrou aquela pérola da parábola. Alguém tinha uma lei que se alguém encontrasse um tesouro em um terreno, o tesouro era do dono do terreno. A pessoa deveria comprar o terreno para possuir aquele tesouro. Como assim hoje existe a lei de que se você descobrir qualquer pedra preciosa no subsolo, não pertence ao dono do terreno, pertence à União do Estado Federal Brasileiro. E aquele homem foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno para poder, conforme a lei, possuir aquela pérola de grande valor. E foi isso que ela fez, toda a sua fortuna, todos os seus recursos, toda a sua vida. É sobre a oferta da viúva, que deu o mínimo que tinha, mas foi o melhor. É sobre uma entrega. É sobre essa descoberta do reino que eu posso viver aqui agora. O reino de Deus é aqui, é agora, não é lá, quando eu chegar lá que eu vou me transformar, que eu vou amar o meu inimigo, que eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria. É aqui agora, porque eu fui transformado, eu tive esse encontro. Não vos conformeis com o mundo, não pegue o formato do mundo, não ande na visão do mundo, mas transformai o mundo pela vossa atitude. Não é uma roupa, não é um ritual, não é um monte. Não é um jejum, não é eu comprar nas drogarias, nas farmácias da vida, 100 gramas de paz, 50 ml de virtude. Paulo disse, o reino de Deus não se resume em palavras, mas em virtude, em prática, em tirar do coração e trazer para as forças motrizes das atitudes, de encontrar o próximo e amá-lo, de sair do lombo do meu cavalo, sair da cavalgadura e de ceder aquele que foi ali molestado por ladrões, foi molestado por esta vida, foi injuriado, a vida bateu dura contra ele. E eu vou dizer, dê tudo de bom e de melhor para ele, porque quando eu voltar de viagem, eu pago tudo que ele gastou. É sem limite, é sem reservas, não é pela metade esse amor. É até o fim, é por isso que eu perdoo. E eu vou perdoar um ato de traição, ainda que seja doloroso, porque eu sou uma nova criatura, eu não trabalho mais no orgulho do homem. Eu vou ser provado pelo aquilo que eu prego. Isso virá para comprovar que se eu realmente sou o que eu estou pregando, ou se realmente são palavras, falácias. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Eram os religiosos que aumentavam os filactérios da sua roupa. Era para ser o filactério era para ser aqui, eles botavam cá para dizer que eram mais santos. É como se eu botasse uma gravata desse tamanho, para mostrar que sou melhor que o outro. Porque eu botasse aquele negócio, o talit, um ritual sacerdotal, judaico. Sabe? É como se eu botasse um saco de cinza, isso vai me fazer ser melhor. O sacrifício Cristo já fez. Eu vou botar cinza na cabeça, eu vou ficar dentro de um poço de lama, me humilhando, se humilhar no pó. É isso que é humilhar no pó? É literal a tradução. E nós vamos, irmãos, nós vamos perdendo o melhor de nossas vidas. Nós vamos numa religiosidade falsa, numa religiosidade barata, nós vamos nos perdendo. Nós vamos penetrando na teologia, vamos penetrando no radicalismo talibã e vamos nos perdendo. A palavra que eu tenho para você hoje, meu amado irmão, o reino de Deus está dentro de você. Tenha um novo encontro com Cristo. Tenha um encontro real com Cristo. Deixa Ele fazer o metanoia na sua vida.
O que eu quero dizer hoje é que essa árvore que está aqui, eu vim aqui para mostrar ela para você. Olha a gramatura, a grossura dessa árvore. Ela está aqui, frondosa. Muitas pessoas vêm aqui para debaixo dela, ela serve de abrigo. Mas essa árvore, como você pode ver, ali está os bagos, as vagens da sua semente ali pendurada. Ela é uma semente pequena. Ela é uma semente do tamanho dessa pedra aqui, meu irmão. Menor. É uma semente pequena. Essa semente ela foi plantada aí e passou 200, 300 anos para ser essa árvore. Jesus disse que a menor semente se torna a maior árvore. A semente de mostarda. A fé. Tenha fé. Aquela mulher teve fé de que Jesus podia perdoar os seus pecados. E ela se lançou. Abraão foi justificado pela fé. E nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso saber que existe alguém que a NASA, que a ciência, ela não pode, de forma alguma, a ciência, ela pode transformar a minha vida. De forma alguma, a ciência, ela pode me dar um medicamento e tirar todo esse mal que veio de Adão. Então, os apóstolos e os discípulos, ao entender isso, eles dizem: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bendito sangue, poderoso sangue, derramado na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de bode não tinha como redimir o homem. Então veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo habitou entre nós, se materializou. Jesus, o pão vivo que desce do céu. E podemos participar desta comunhão, desta graça divinal e desta vida. Não é aquilo que muitos têm falado no púlpitos das grandes instituições. O evangelho do arrependimento não é isso. O evangelho da nova vida não é esse evangelho. Eu quero ouvir falar do evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho da vida, o evangelho do amor, o evangelho da comunhão, o evangelho da liberdade. O que eu vos anuncio é o reino de Deus que é chegado. Ele olhou e disse: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus é chegado até vós. O evangelho do reino. Arrependei-vos e crede no evangelho. O novo nascimento, uma nova vida, uma viagem para dentro de si mesmo. Mais depressa se vence o inimigo de fora, se dentro de si mesmo o homem não está em guerra. Os nossos inimigos não são seres de carne e de sangue. A nossa luta não é contra a Rússia, contra a Ucrânia, não é contra a Coreia do Norte, contra a China, contra Taiwan. O mundo está em guerra, rumores de guerra, bramido do mar, das nações. A nossa guerra não é contra o vizinho, não é contra a esposa, contra o marido. A nossa guerra não é contra aquelas pessoas que vêm de encontro ao evangelho, não. Não, Paulo, os apóstolos, a igreja primitiva sempre compreendeu. A nossa guerra são contra as potestades, os principados, as instituições, as denominações, as falanges e as falangetas, seres caídos, anjos, demônios. A nossa luta não é contra a personalidade, não é contra sangue, carne e sangue. Quando você compreender isso e ajustar o seu foco, você será poderoso nas palavras, nas escrituras.
Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de quem se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Vamos viver o evangelho do reino. Quem é da verdade, vem para a verdade. Saia do sistema, saia dos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores. Tenha medo daqueles que só falam em dinheiro e que falam em dinheiro, porque quem mantém e sustenta a minha vida e a sua vida é a graça de Deus. Em nenhum momento Jesus falou em dinheiro. Em nenhum momento. Tinha lá um gasofilácio, as pessoas assentavam oferta. Tenha medo desse evangelho mercadológico. Tenha medo daquilo que você pode ver. A pedra ungida, a campanha da flor ungida, da rosa ungida, da flor do puxamento. Então tenha medo de todas essas coisas, porque são falsos profetas que têm conduzido multidões ao juízo que não será um juízo de salvação. Que Deus assim nos abençoe e que possamos viver o Evangelho, o reino de Deus que está aqui, dentro de nós. E vamos deixar ele ser visto através das nossas atitudes. Que Deus em Cristo te abençoe.